Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, na Rádio Vox NGR. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 3 de novembro de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista e quero agradecer aos meus amigos inscritos, os novos inscritos e os futuros inscritos. Muito obrigado a você que se inscreve no meu canal no YouTube, Rádio Vox NGR, e nas páginas no Facebook, Rádio Vox NGR e Rádio Vox NGR Várzea, né? Como eu sempre digo, Várzea porque estou no interior do estado de São Paulo, em Várzea Paulista. Meus amigos, minhas amigas, estou com um tempo bastante ocupado, bastante corrido, e então o vídeo de hoje eu vou tentar ser o mais breve possível. Vocês se lembram, em vídeos anteriores, eu disse a vocês que chegado novembro eu iria começar a contar para vocês como é que foram feitos alguns encontros aí na maçonaria e em outros locais e que levaram então o povo, principalmente evangélicos, o pessoal que frequenta com mais assiduidade os cultos, né, com mais frequência, foram expostos a algumas situações e algumas pregações que colocaram na mente da pessoa certas situações que futuramente funcionariam como gatilhos que seriam disparados em um tempo propício para o atual presidente da República. E isso de fato aconteceu. Porém, não é esse ainda o vídeo, eu só estou explicando para vocês o que é que eu vou dizer lá quando eu gravar esse vídeo. Porém, o que ocorre? Esses rituais, esses acordos que são feitos assim com entidades espirituais, esse pessoal do lado de lá, vamos dizer assim, como o pessoal do lado de carne e osso, não tem assim muita tradição de cumprir com a palavra. Então o povo de cá pensa que vai enrolar o de lá e o de lá também não cumpre, porque não são, como direi, entidades que são boas, que fazem coisas para o bem da humanidade. Não são, tá bom? Isso existe? Sim, existe. Existe. Daqui a alguns dias eu vou contar para vocês. E o que é que ocorre? A pessoa faz um acordo, faz um pacto, dá um prazo determinado, oferece o que é pedido como pagamento, só que o que ocorre? Antes do prazo, as pessoas começam a acordar, né, dessa influência, começam a sair dessa influência maligna e aí começa a degringolar então o pacto. Foi isso que aconteceu e é isso que vocês estão presenciando. Algumas pessoas que têm uma conectividade com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, com as ideias, né, fascistas, neofascistas, integralistas, como se dizia aqui no Brasil antigamente, né? Aqui o termo fascista ou neonazista transferiu-se para o termo integralista. Então, existe uma pequena parcela do Brasil, do povo brasileiro, que tem essas ideias agarradas, essas ideias de superioridade por conta de cor de pele, por conta de situação financeira, de status, tal, de nível cultural, de escolaridade, existe sim. Então, esse pessoal ainda está sob esse domínio, porque eles se colocam com mais facilidade sobre isso. Outras pessoas, o grosso das pessoas, não.
mas elas são induzidas a crer por pregações, por pastores que usam técnicas, gestos para aprisionar essas pessoas, tá bom? Isso eu vou contar para vocês. Vou contar como é que faz isso daí e por que a situação está no ponto que está hoje em dia, a ponto de vocês podem procurar aí no YouTube pessoas cantando o hino nacional para pneu, pessoas acreditando em uma outra pessoa com um microfone, com um megafone na mão, dando notícias claramente falsas, notícias que o ministro Alexandre de Moraes tinha sido preso e as pessoas comemorando, notícias que a urna, apareceram provas que a urna foi fraudada, que houve fraude e as pessoas comemorando. Acreditam nisso, acreditam. É esse tipo de pessoas, eles foram aprisionados para crer somente em alguns determinados setores. Por exemplo, pessoas que só creem no que chegam para eles pelo WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, ou pelos grupos do Instagram, do Telegram e essas redes sociais. Então, tudo que chega ali, vindo do gabinete do ódio, vindo desse pessoal, e já preparado para disparar os gatilhos na mente dessa pessoa, eles só creem naquilo. As pessoas que vão para as igrejas, também igrejas evangélicas, né, que é o grosso aí da coisa, também só acredita naquilo que é dito ali. E só se posiciona ali. Só naquilo que é transmitido para lá. Aquilo ali é a verdade. Se forem lá num culto e o pastor durante o culto disser, olha, prenderam o Lula, o Lula está preso de novo, não pode mais ser presidente, todo mundo comemora, né? E acreditam. Então, isso é uma evidência, uma prova de como é que isso funciona, tá bom? Por outro lado, a realidade vem e bate na cara das pessoas, sem dó, sem dó. E aí o que ocorre? Pessoas que são assim, que são manipuladas por isso, são manipuladas por outras pessoas. Veja, por exemplo, o caso lá da deputada, né, eleita Carla Zambelli, mas ainda não em passado, Carla Zambelli, que caminhou com uma arma, chegou a apontar a arma para a parede, depois voltou e foi andando atrás de uma pessoa que por uma coincidência era uma pessoa de cor negra. Não vou dizer que ela fez isso porque o cara era negro, porque é uma questão de racismo, não. Ele estava ali e serviu ali para o que ela estava pretendendo fazer, fosse louro, de olho azul, e ela faria do mesmo jeito. Certo? Por quê? Porque é a maneira como eles agem para incentivar o povo a agir assim também. É isso. Certo? Mas aí, falando da dona Carla Zambelli, qual é a notícia que eu tenho hoje para trazer para vocês? Aqui. Está aqui, ó. Uma reportagem do PH Mota. Está, deixa eu ver aqui onde é que está. Jornal Opção. Carla Zambelli pode ter saído do país segundo o Janones. Com licença, eu vou ler rapidamente alguns trechos aqui dessa reportagem, tá bom? Suposta viagem levantou estranhamento por momento conturbado com a justiça brasileira. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, pode ter saído do Brasil nesta quinta-feira, dia 3, segundo denúncias de André Janones, do Avante. Durante a tarde, o parlamentar publicou no Twitter que, aspas, Zambelli acaba de deixar o país e questionou a decisão. Janones pontuou que não há mandato de prisão contra a deputada, mas a saída repentina causa estranheza. Aspas. A atualização do caso Zambelli. Não é possível falar em fuga, vez que, apesar
dos pedidos de prisão, ela não estava proibida de deixar o país. Porém, causa estranheza a maneira repentina com que ela saiu do país e também o fato de ter feito a rota do Panamá e o seu destino é desconhecido. Então, hoje, agora, nesse instante, a notícia que se tem é essa. Ana Carla Zambelli tomou um destino desconhecido, saiu repentinamente, sem falar muita coisa, sem dar muita informação, simplesmente foi-se embora. A mulher número 2 do Bolsonaro também saiu do país. Se eu não me engano, ela está na Noruega. Foi com uma passagem só de ida, segundo informações. O Bolsonaro ontem fez um pronunciamento quase chorando, pedindo para que se liberasse a passagem dos caminhoneiros, mas não falou nada do pessoal que está manifestando agora nas portas dos quartéis, pedindo uma coisa que é crime. Não está, aliás, está prevista na Constituição como crime, que é você pedir um golpe militar, a volta da ditadura. Isso é crime. Isso não pode fazer. E eu já avisei para vocês. Vocês estão arriscando, meus amigos bolsominions. Vocês não têm foro privilegiado. A polícia tem foto, tem identificação de todo mundo. Depois, quando começar o ano de 2023, muitos de vocês vão ter surpresas desagradáveis. Tomem cuidado, eu estou falando. Ano que vem eu venho aqui e vou falar. Eu avisei em vídeos anteriores que isso ia acontecer com vocês. Esperem, aguardem, tomem cuidado, tá bom? E então ele, com ar abatido, com a cara de chorão, assim, então pediu para sair. Por que pediu? Porque o pessoal do agronegócio, o pessoal da pecuária, estão perdendo milhões de reais aí por não conseguir entregar as suas encomendas nos locais, né? Pessoas estão passando, mas outras agruras mais sérias. Pessoas que estão com a saúde ameaçada gravemente por causa dessas paralisações. Né? Uma vida vale muito mais do que todo o dinheiro do planeta. Isso está na Bíblia. Deus, ele tem a nossa vida, a nossa alma, como uma coisa muito mais valiosa do que todo o ouro e prata que existe no planeta. Então, meus amigos, minhas amigas, prestem atenção no que vocês estão fazendo, tá? Algumas pessoas, infelizmente, não têm como voltar. Elas entraram por esse caminho e vão até o fim e vão pagar por isso. Mas muitos de vocês estão aí porque foi colocado na mente de vocês. Se vocês abrirem os olhos, vocês saem. Tá? E muitos, graças a Deus, não entraram nessa jogada, mesmo frequentando os cultos, mesmo tendo muita informação sobre o posicionamento do Bolsonaro, não votou nele, não entrou nessa roubada e está tranquilo. Graças a Deus. Muitos até que votaram, inclusive, no Bolsonaro, mas não entram nessas roubadas aí. Esses também estão bem. Apenas uma pequena parcela. Se vocês olharem a quantidade de pessoas que tem nas entradas dos quartéis aí, né? Pelos estados todos do Brasil, e contarem que Bolsonaro teve um pouco mais de 50 milhões de votos, não dá 50 milhões de pessoas. Não dá nem 10% dessas pessoas, certo? Por falar em porcentagem, já indo para o final do vídeo, a atuação da Polícia Rodoviária Federal fechando as estradas, principalmente fortemente lá para o lado do Nordeste, fez com que 5% dos eleitores do Lula, 5% da população eleitoral, né, dos eleitores do Brasil, não conseguisse votar. Eles estavam filtrando ônibus, carros, motos que estavam com pessoas claramente identificadas. Aliás, até essa identificação foi combinada por
por redes sociais, né? Mas claramente identificados como bolsonaristas, ou seja, pessoas com a camisa da seleção ou com bandeira do Brasil, passavam um pouco mais rápido. Aqueles ônibus onde o pessoal estranhava, não sabia se era um bolsonarista ou não, seguraram, acabaram conseguindo segurar e evitar que fossem votar 5% dos eleitores. Muita gente. Por isso que eu digo que o Lula teria uma votação muito maior. Certo? Última palavra agora relacionada ao vídeo que eu vou fazer sobre essas questões dessas do que foi feito na parte, digamos assim, espiritual, né, os rituais que foram feitos ali. Eu quero dizer aos meus amigos evangélicos, né, que vocês prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Vocês deixaram de olhar para Jesus, para Deus, e se transformaram em entidades que vocês veem aí manifestadas quase que todo dia nas igrejas aí, Igreja Universal e outra, Mundial e outras igrejas aí que fazem a pessoa se manifestar ali e vão entrevistar, né, a entidade que está ali, né? Vocês estão se transformando em pessoas semelhantes a esses seres aí supostamente manifestados. Vocês deixaram de olhar para Jesus, de ter a liberdade de ir e vir e permitir que as pessoas tenham liberdade de ir e vir, estão se transformando em seres que dentro das igrejas e dentro de algumas religiões afro-brasileiras se chama tranca-rua. As pessoas que fecham as passagens, que tranca a passagem da pessoa, tranca a rua da pessoa, e a pessoa não consegue ir nem vir. É o que vocês estão fazendo aí, colocando pneus, fechando, virando os caminhões nas pistas, não deixando ninguém passar. Vocês estão trancando as ruas, estão então no papel desses seres aí que se denominam tranca-rua. Tomem cuidado. Tá bom? Isso vai ficar para domingo. E é isso, meus amigos, minhas amigas. O programa Ponto de Vista de hoje, então, fica por aqui. Amanhã eu vou trazer para vocês mais notícias bombas, tá? Como é que o Bolsonaro vai fazer para escapar aqui dessas coisas que estão vindo forte para cima deles. E também a repercussão da eleição do Lula. E o Lula ainda nem assumiu, vai assumir em janeiro, mas já está apalavrado, já está na mão dele bilhões de reais já que os outros países da Europa, dos Estados Unidos, já estão sinalizando e colocando à disposição do Lula já a partir de janeiro. Bilhões e bilhões por mês. Aguardem, amanhã eu falo para você, tá bom? Muito grandes notícias muito boas vem aí com o governo do presidente Lula. Até amanhã, pessoal. O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Deixa o like de vocês, deixa as observações aqui embaixo. Eu vou ler, vou responder para todos vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. O programa Ponto de Vista de hoje termina por aqui. Até amanhã. Tchau, pessoal.